Será que a geração Z é preguiçosa mesmo? Ou será que eles sabem o que eles querem? E os empresários? Será que eles estão maltratando essa geração? Ou será que a geração Z não está sabendo aproveitar as oportunidades que o mercado de trabalho está oferecendo? Eu vou ler alguns comentários de alguns vídeos que eu venho postando nas minhas mídias sociais, no Instagram, no TikTok e também aqui no YouTube sobre geração Z e liderança. Vamos aos comentários, eu vou ler um por um e comentar sobre eles. Vamos lá. O que eu tenho certeza que não irá acontecer é: as condições de trabalho não vão melhorar. Primeiro, nós temos que ponderar o que seriam condições de trabalho. Seria a questão dos computadores, a questão da internet, a questão da segurança? Então, ou seja, vamos nos colocar na visão, na posição do empresário. Será que nós estamos oferecendo as condições para que os profissionais trabalhem com o mínimo de conforto e segurança possível? Não estou falando no conforto no sentido de luxo, estou falando no conforto no mínimo necessário. Uma cadeira adequada para ficar 8 horas trabalhando, o teclado adequado, o mouse adequado, um computador com um processamento adequado, a velocidade da internet. Não só a questão da geração Z, mas eu vejo muitos funcionários reclamando das condições, como, por exemplo, funcionários que trabalham com o computador e às vezes a internet não funciona adequadamente, os sistemas não funcionam adequadamente. Então nós temos que verificar as condições tecnológicas para que as pessoas trabalhem com uma certa tranquilidade. Além da questão tecnológica, também eu destacaria a questão ergonômica. Por exemplo, essa cadeira que eu estou usando aqui, ela é uma cadeira adequada para a minha coluna, para o descanso da cabeça, para que eu possa trabalhar 8 horas ou mais por dia sem ter problemas de saúde. Então eu tenho as condições. Este computador que eu estou usando, ele tem o poder de processamento adequado, ele tem os monitores posicionados na altura correta para que eu não tenha problemas no pescoço. Ou seja, as condições estão de acordo para que eu não tenha problemas de saúde e não venha a pegar atestados ou licenças. Porque às vezes as pessoas reclamam: o funcionário pegou licença, ele pegou um atestado, mas às vezes ele está com um problema de saúde que foi criado pelas condições de trabalho inadequadas. Mas às vezes os funcionários têm as condições, os equipamentos, a cadeira adequada, o computador, o processamento, os monitores, etc., mas reclama de coisas desnecessárias. Às vezes a empresa não oferece um Gym Pass, a empresa não oferece isso, a empresa não oferece aquilo. As condições são boas, mas é comum do ser humano, às vezes, a questão da ingratidão ou sempre querer algo mais, ou ficar comparando as empresas de uma maneira errada. Uma empresa pequena oferece os benefícios que uma empresa pequena pode oferecer. Uma empresa de porte médio e uma empresa de porte grande são situações bem diferentes. Então, às vezes, as pessoas fazem comparações que não são adequadas e não têm a gratidão com a qualidade e os recursos que a empresa onde ele está empregado está oferecendo. Vamos dar uma olhada novamente nos comentários. Alguns empresários e a internet vão dizer: a geração Z não quer trabalhar. Vou voltar aqui novamente para a câmera. O que você quer dizer com não quer trabalhar? Tem pessoas que têm o seguinte modelo: elas se dedicam a vida ao trabalho, então isso para elas é trabalhar. Existem pessoas que acham que devem estar disponíveis para o trabalho o tempo todo, então isso para elas é trabalhar. Então nós precisamos entender a geração, as necessidades deles e o que significa trabalhar para eles. Eu acho, pelo menos o que eu escuto nas empresas multinacionais que eu dou aulas, cursos, palestras, consultorias, a geração Z tem preocupação com a vida pessoal, com o lazer, com a qualidade de vida. Então, para eles, trabalhar não é somente viver para trabalhar. Então, se os empresários, se os líderes não entenderem que tem que haver um certo equilíbrio entre as coisas, a nossa visão anterior de trabalho não vai estar alinhada com a visão de trabalho deles. Então não adianta eu projetar o meu conceito de trabalho numa geração que tem um conceito diferente. Eu preciso respeitar, não é uma questão de ser passivo, de flexibilizar, fazer tudo o que eles querem, mas entender as necessidades e ajustar, na medida do possível, as necessidades para atender às expectativas, para que eles continuem motivados e trabalhando na minha empresa ou sobre a minha gestão.
Vamos voltar aos comentários. Vou passar para o próximo comentário. Vamos lá. Não contrato mais, pois percebo que muitos querem muito, oferecem pouco, só sabem reclamar e acreditam que merecem ganhar mais do que o dono da empresa. Ok, vamos lá, novamente, diz aqui, eles querem muito, realmente, são uma geração que eles são ambiciosos com relação à carreira. Eles querem ser promovidos muito rápido, então isso tem que ser a política de promoção e de carreira, tem que indicar quanto tempo para galgar, sair de um júnior, de um sênior para ser promovido, e depois de quanto tempo você pode ser um supervisor, um gerente, tudo demanda tempo. Lembrando que é uma geração que às vezes acha que o resultado por si só vale. E às vezes é uma questão de maturidade profissional. Eles têm que entenderem que eles não têm ainda as habilidades necessárias. Às vezes eles têm um conhecimento, mas as habilidades da experiência demandam um certo tempo para serem adquiridas. Maturidade emocional, maturidade de comunicação, entendimento do mercado, entendimento político, são vários entendimentos, vários conhecimentos que têm que amadurecer com o tempo e serem alinhados para que você tenha segurança de promover uma pessoa e colocá-la num cargo de liderança. E vai dizendo aqui no comentário, só sabem reclamar e acreditam que merece ganhar mais do que o dono da empresa. Com relação às reclamações, as gerações mais atuais, elas têm um poder de comunicação maior, de liberdade de expressão, que as gerações anteriores não tinham. Às vezes eram mais oprimidos, até omissos e até passivos demais. As gerações atuais, eles expressam, eles falam o que pensam. Então, às vezes, nós entendemos isso como um excesso de reclamação. Mas a gente precisa saber usar isso ao favor dos dois lados. Se a pessoa está reclamando, pelo menos eu sei o que está incomodando. E eu posso fazer alguma coisa para atender algumas das reclamações. É lógico que eu não tenho que atender tudo, fazer tudo que as pessoas querem o tempo todo. Gestão de pessoas não funciona dessa maneira. Mas você precisa ver o que é possível ser feito. E às vezes não é nem uma questão de fazer, é uma questão de ouvir e entender as pessoas. E vai dizendo aqui no comentário, quer ganhar mais do que o dono da empresa. Novamente, eles têm ambições de carreira e ambições salariais. Então, não adianta eu achar que eu vou contratar uma geração Z, uma geração mais nova, etc., e que eles vão ficar muito tempo na minha empresa ganhando pouco. Aí é uma questão de concorrência de mercado. Se o concorrente oferecer um salário um pouco maior, é claro que essa pessoa vai migrar para essa empresa. E esse tipo de concorrência ou mudança, isso acontece em todas as gerações, e não só na geração Z. E vai dizendo no comentário que ele já deu muitas oportunidades, mas hoje não dá mais. Aqui é uma questão de que o que você encontra no mercado em termos de força de trabalho. Se você encontra profissionais mais na geração antiga, mais na sua faixa etária, a pessoa que é o dono da empresa, tudo bem, ele pode optar por contratar essas pessoas. Mas com o tempo, essas pessoas vão envelhecer, provavelmente elas vão aposentar. Então é necessário uma transição da força de trabalho. Você tem que começar a trocar, entre aspas, as pessoas mais experientes pelas pessoas mais novas e fazer uma sucessão. Da mesma maneira que às vezes você é o dono da sua empresa e talvez você planeja passar para o seu filho, você não vai poder gerenciar a sua empresa para sempre. Talvez uma hora você vai ter que aposentar, parar, etc. Então é preciso pensar nessa transição, porque não vai dar para trabalhar, escolher trabalhar sempre com as pessoas da minha faixa, da minha geração. É necessário trabalhar com pessoas de gerações mais novas. E vamos seguindo aqui. Muitas dessas pessoas são incapazes de manter conversas, estão sempre grudadas nas redes sociais. Isso é uma verdade. A questão do uso excessivo das redes sociais, ela diminui a capacidade de comunicação. Infelizmente, é um ponto negativo das gerações mais novas, mas nós das gerações anteriores, nós precisamos desenvolver a capacidade de comunicação das gerações mais novas. Então é algo que nós precisamos ensinar e cultivar. Vamos seguindo nos comentários. Vou passar para a tela. É a segunda parte do comentário, era um comentário um pouco mais longo,
E a pessoa diz na sequência: não vou pagar salários de 3 a 4 mil reais para alguém que não entrega resultados e ainda fica reclamando. Já pontuei que eles têm ambição, eles querem crescer rápido. Talvez nesse momento você não vai pagar um salário mais alto, mas para você manter essa força de trabalho, você precisa de um plano de carreira que venha a pagar mais eles, senão eles vão migrar para a concorrência. E você vai perder o profissional que você treinou e que você ensinou algo. Então é necessário manter. É claro que nem toda empresa tem condições financeiras para começar a aumentar todos os salários e manter toda a sua força de trabalho. Vamos seguir no comentário. Muitos acabaram de sair da faculdade, mas escrevem de forma precária, como se estivessem ainda no ensino médio. Voltando aqui para a tela, eu olho para você e digo o seguinte: novamente, eu falei aquela questão da comunicação. Nós precisamos desenvolver, apoiar o desenvolvimento das habilidades de comunicação e as habilidades socioemocionais. É um processo de integração. Precisa paciência e treinamento. É algo que pode ser ensinado. Com relação à comunicação escrita, é a mesma maneira. A maneira de como se expressavam e redigiam a comunicação escrita no ensino médio é diferente da vida profissional. E a gente precisa passar essa maturidade de como escrever um e-mail, como escrever uma mensagem de texto. É um trabalho de ensinar. Eles não vão sair do ensino médio já com essas habilidades desenvolvidas e muito menos da faculdade com essas habilidades completamente desenvolvidas. É no trabalho que isso vai se concretizar, o desenvolvimento das habilidades. Voltando para o comentário. Simplesmente não têm o hábito de se manterem informados e estudaram apenas pelo dinheiro. Voltando aqui para a tela, isso é um pouco do mercado educacional. Realmente, as faculdades vendem os cursos com essa promessa. Você tem que estudar TI porque o salário é tal, você tem que estudar e fazer esse curso, essa faculdade, porque o salário é tal. Eles foram ensinados dessa maneira. E depois, quando eles entram no mercado de trabalho, eles vão ver que a relação estudo, mercado de trabalho é diferente. Nem sempre aquelas promessas que foram feitas no ensino médio ou pelas instituições de ensino privadas e até públicas funcionam dessa maneira. É um descobrir da realidade de trabalho. Vou voltar para o comentário. Eu acho que nós temos um próximo seguindo. O comentário diz: a geração Z é preguiçosa. Só sabem ficar no celular, não se esforçam. Foi dito anteriormente com relação às deficiências de capacidade de comunicação e habilidades socioemocionais devido ao uso excessivo das redes sociais. Então, realmente, eles têm uma preferência para o uso da tecnologia, ou seja, nós das gerações anteriores ou as gerações mais experientes, ou também as gerações novas que já desenvolveram as habilidades de comunicação precisam transmitir isso e desenvolver isso nos outros colegas que ainda estão somente grudados nas redes sociais. É um trabalho de ensino. O comentário diz na sequência: muito menos querem aprender alguma coisa na vida e ainda botam culpa no governo e nos empresários. Com relação ao aprendizado, falei anteriormente, eles não saem do ensino médio prontos, eles não saem da faculdade prontos e às vezes essa passividade precisa de tempo. Precisa de experiência, precisa de treinamento. É lógico que empresa de médio a grande porte, às vezes tem um RH já com uma estrutura corporativa de ensino, uma escola corporativa, existem treinamentos muito bem desenvolvidos para treinarem os funcionários nas mais diversas habilidades técnicas e comportamentais. Só que nas pequenas e microempresas é o empresário que tem que fazer isso, que tem que ensinar e que tem que desenvolver. Então eu, microempresário, achar que eu vou contratar uma pessoa e vou pagar um salário baixo e que essa pessoa desenvolvida, experiente vai aparecer para trabalhar comigo, eu acho isso uma ilusão, eu acho que isso não é o que acontece na prática. E aí diz na sequência: e botam a culpa no governo e nos empresários. É lógico que todo mundo bota a culpa num monte de gente. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Então, essa questão. Se eu sou um empresário, estou treinando a galera. Se eu sou um funcionário jovem, eu estou buscando conhecimento. Então, nós temos que entender os nossos pontos positivos, negativos, ajudarmos uns aos outros. Culpar um ou outro não vai adiantar absolutamente nada. E vamos seguir.
Próximo comentário, vou colocar aqui na tela para facilitar a leitura de vocês também. Um ciclo geracional é sempre o dever da geração antiga difamar a geração mais nova. Voltando aqui para a câmera para falar com vocês, críticas sempre vão existir. Mesmo as pessoas das mesmas gerações criticam o outro, uma geração anterior critica, a geração que ainda nem veio já está criticando. Novamente, é o não entendimento dos perfis das gerações. É o não entendimento das diferenças, das necessidades, das expectativas, e a gente fica criticando. A partir do momento que eu entendo o que a geração anterior quer de mim e o que a geração futura quer de mim, eu posso também expressar o que eu quero das gerações. E entre essas expectativas, nós temos que equilibrar o que é possível ser oferecido e o que é possível ser realizado e o que eu tenho que fazer como profissional. Seguindo no comentário, vou voltar aqui para a tela. Conheci a maioria dos meus familiares, avós e tios, e quase todos são alcoólatras e depressivos com a ansiedade. Agora nós podemos falar não só das gerações anteriores, como das gerações atuais. Os casos de ansiedade e depressão estão subindo. O Brasil é líder nesse ranking, infelizmente. Então como microempresário, um médio empresário, uma grande empresa, o que nós podemos fazer para diminuir esses níveis de ansiedade e os fatores que podem gerar depressão? Eu, como funcionário, como geração Z, geração anterior ou geração que está vindo, como que eu posso prevenir esses problemas? O que pode causar esses problemas? Que tipo de empresas podem causar esses problemas? Que tipos de trabalho também podem causar esses problemas? Então, se eu entro numa determinada área, eu posso saber que é uma área que pode desenvolver um problema de depressão, um problema de ansiedade. E, às vezes, se eu estou numa determinada empresa que está me causando problemas de depressão ou ansiedade, eu preciso conversar com essas pessoas para que esses fatores possam ser gerenciados ou eliminados, e caso não haja um acordo, as partes vão se ajudar, eu preciso procurar um trabalho em uma outra empresa. Então, às vezes, a gente discrimina gerações, eles não ficam no trabalho, mas talvez o trabalho está deixando eles doentes. Às vezes eles apresentam atestados médicos e então não é uma questão de mimimi, de frescura geracional, é um problema de saúde. Então as empresas precisam se atentar a isso. E vai dizendo aqui na sequência, voltando para o comentário, além do mais, não critique os pilares que te sustentam. Isso pode acontecer na questão inversa também. Da mesma maneira que às vezes um empresário critica o funcionário critica o empresário. Então não é uma questão de culpabilizar, e sim uma questão de expressar para a empresa a sua preocupação, o seu problema, ver o que a empresa pode fazer, a empresa precisa ouvir, a empresa precisa se esforçar para fazer alguma coisa, e o funcionário também tem que saber gerenciar a sua vida profissional e não esperar também que as empresas vão fazer tudo o que seja necessário. Às vezes as empresas não oferecem uma questão de saúde mental, até algumas vão ser obrigadas com um poder de força de lei. Se eu estou desenvolvendo um problema, eu tenho que, por exemplo, procurar terapia, coisa do tipo, ou gerenciar a minha saúde mental. Então não espere também que as empresas vão fazer tudo por você. E vai dizendo aqui na sequência do comentário, voltando para nós finalizarmos o vídeo, saibam que as gerações mais novas é que sustentam os mais velhos, que têm o INSS. Essa é sempre a mesma mecânica, né? As gerações mais novas sustentam os anteriores e etc. E nós temos um problema também da pirâmide, que a população está ficando muito velha, ou seja, tem mais pessoas ficando idosas, se aposentando, não estão ativas no mercado de trabalho. E por outro lado, nós temos a força de trabalho também mais jovem que está desinteressada nesse mercado de trabalho. Então algo não está fechando. Cada vez mais vai tendo necessidade de jovens, mas os jovens também estão querendo se distanciar desse mercado. Então o mercado ele precisa atrair os jovens. Então, se nós ficarmos nessa briga com as gerações Z, com as gerações mais novas, novamente,
Não é uma questão de fazer tudo o que eles querem, mas era uma questão de necessidade. Precisamos dessa força de trabalho. Então, voltando aqui para o comentário, já li tudo, acabaram os comentários. Eu queria agradecer os comentários das pessoas, eu fiz questão de fazer um vídeo para comentar tudo e para nós criarmos um conhecimento. Longe daqui desse vídeo, a pretensão não é chegar a uma conclusão sobre o assunto, e simplesmente pegar as partes, os comentários, para que uns conversem com os outros e eu possa também dar a minha opinião e fazer uma ponderação e acrescentar mais ao assunto. Muitos mais outros vídeos virão sobre esse assunto. Agradeço a sua atenção e até mais. Tchau, tchau.